Bom dia aos telespectadores da TV Câmara, bom dia a todos e a todas presentes nessa audiência pública, que trata-se de uma reunião da Frente Parlamentar em defesa das políticas públicas para a juventude aqui da Câmara Municipal de Natal. Essa nossa frente parlamentar, ela integra-se por diversos vereadores da Câmara e também por movimentos sociais que hoje, 27 de abril, quarta-feira, nós vamos aproveitar para trazer ao plenário e à TV Câmara o debate que está se dando em todo o país, e não só debate, mas mobilizações, manifestações públicas, com diversos interlocutores das juventudes, dos diversos segmentos das juventudes organizadas, que nos últimos meses têm tomado as ruas de todo o Brasil no combate a um golpe parlamentar, institucional e promovido também com forte aparato da mídia, que se encontra em curso no Brasil. E aqui nós queremos discutir alternativas sob a visão desses segmentos de juventude para que seja feito o enfrentamento e a superação do atual impasse político e do momento político que vive o país. Eu queria convidar para compor a mesa dos trabalhos o estudante de Direito, Gabriel Medeiros, que é primeiro diretor representando as universidades públicas na União Nacional dos Estudantes, a UNE. Gabriel é estudante aqui da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Queria chamar também a companheira Brisa Braque, que é diretora de Mulheres da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, e também estudante aqui da nossa cidade de Natal. Queria convidar também Bianca Pessoa, que aqui representa a Marcha Mundial das Mulheres, que é uma organização internacional de mulheres, e Bianca é uma de suas representantes aqui em Natal. Queríamos chamar Isaías Araújo, que é coordenador e articulador da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Natal. Queria chamar também a companheira Érica Rodrigues, que aqui representa o MST. MST, que se encontra numa jornada de mobilizações com forte presença hoje aqui em Natal, desde ontem, desde segunda-feira, eles se encontram em Natal, e aqui, representando o MST, nós temos militantes de diversos municípios. Nós temos aqui da região metropolitana, temos pessoas de Vera Cruz, de Macaíba e de Ceará-Mirim. Temos também representantes do Oeste, de Mossoró, de Carnaubás, de Apodi. Temos representantes do Siridó, no caso da cidade de Caicó. Temos representantes aqui do Mato Grande, pessoas de Itaipu, e temos também uma representação da região do Potengi, dos municípios de São Pedro e São Paulo. E, para concluir a composição da mesa, eu quero chamar a companheira Mara Farias, que é representante do Levante Popular da Juventude. Então, com essa composição da mesa, nós damos início à nossa reunião da frente. A ideia nossa é cada um integrante da mesa ter um tempo disponível para falar sobre a sua agenda, a sua pauta e o seu olhar
de juventude, de movimento de juventude, acerca do tema da democracia, em particular da defesa da democracia no Brasil. Nós temos uma interpretação, temos uma visão, uma leitura da conjuntura de que os recentes movimentos no Congresso Nacional, eles têm por objetivo não a retirada da presidenta Dilma da presidência da República, mas a retirada de direitos, de conquistas e de posições democráticas que foram conquistadas ao longo de muitos anos. Antes mesmo do presidente Lula ser eleito em 2002, há 14 anos atrás, os movimentos sociais brasileiros, as organizações de juventude, a UNE, a UBS, os partidos de esquerda, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, diversos outros movimentos, movimento sindical, têm construído uma pauta. Nós participamos de um processo importante no Brasil, no fim do regime ditatorial, que por 21 anos nós tivemos uma ditadura em nosso país, de 64 a 85, mas ainda dentro do regime da ditadura, os movimentos sociais, os estudantes, os sindicalistas, os movimentos ligados à Igreja Católica se mobilizaram e construíram pautas. O MST é um movimento que se funda nos anos 80, mas a sua pauta, a pauta dos trabalhadores sem terra no Brasil, é uma pauta mais antiga. E todas essas pautas, elas tiveram um momento importante quando o Brasil escreveu uma nova Constituição em 1988. Uma Constituição que não era, na época, todo o desejo, toda a pauta dos movimentos sociais, mas foi o que se conseguiu conquistar politicamente, uma Constituição que foi denominada por muitos como uma Constituição cidadã, uma Constituição democrática, que rompia com esse passado de ditadura e sinalizava para um período democrático no Brasil. De 88 para cá, nós temos tido eleições para presidente da República, eleições para governos, para prefeituras, para o parlamento, lutas, mobilizações, conquistas, e esse regime democrático, com suas imperfeições, com seus erros, para nós é muito importante. Para nós é uma conquista do povo brasileiro e dialoga com povos de outros países. Nós conseguimos uma relação muito positiva com países da América Latina, com países da África, com países de outros continentes, no sentido de troca de experiências, de troca de pautas políticas, e construímos o Fórum Social Mundial ao longo desses anos, no sentido exatamente desse intercâmbio. A Marcha Mundial das Mulheres é uma expressão dessa articulação internacional. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra do Brasil estabelece diálogo com outros movimentos em outros países, no Paraguai, em diversos outros países do continente latino-americano. Os nossos estudantes têm suas relações. O movimento sindical brasileiro, através das centrais sindicais de luta, tem também esse diálogo. Portanto, para nós, um retrocesso, uma quebra na dinâmica da democracia é algo extremamente perigoso, porque não é apenas um mandato presidencial, que por si só já é muito importante, visto que foi fruto de um processo eleitoral, mas é muito mais do que o mandato presidencial que está em disputa, que está em jogo. O que está em disputa, que está em jogo, são programas sociais de largo alcance e conquistas que nós não podemos abrir mão, como programas de reforma agrária, programas de assentamentos rurais, programas de assentamentos urbanos, programas como Minha Casa Minha Vida, como Luz para Todos, como o Compra Direta da Agricultura Familiar, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, diversos e diversos outros, o programa de larguíssima abrangência, que é o programa Bolsa Família, que assegura uma renda mínima àquelas famílias que não têm salário, que não têm emprego, que não estão inseridas no mundo do trabalho, programas educacionais de largo alcance, e é sobre essa pauta que o nosso mandato se coloca em defesa nesse momento. Então, eu não sei se teria alguma preferência de fala, alguém queria
Pode seguir essa que eu montei a mesa? Não tem problema não. Então nós vamos iniciar. Se alguém quiser inverter a ordem, viu? Fique à vontade. Então nós vamos iniciar com o Gabriel Medeiros. Quem quiser usar a tribuna ali pode usar. Se quiser falar aqui também, fique à vontade. Dá uma referência aí de 10 minutos, 10, 12 minutos, para desenvolver o raciocínio. Pode ser? Fique à vontade. Agora? Isso. Bom dia a todas e a todos aqui presentes, os que acompanham pela TV Câmara. Acho que é central nesse momento que a gente faça um debate completo do que está acontecendo nesse processo político no país, né? E qual o recorte, qual a interferência disso na vida, principalmente do tema da reunião da Frente Parlamentar, que é a vida das juventudes. E aí, queria de início logo colocar também, acho que a título de informe, que os ataques estão vindo nas universidades também de diversas formas, estão tentando viabilizar os cortes e a caça de direitos dos estudantes já há algum tempo fortemente nas pressões no Congresso, e um retrato disso é que hoje grande parte da juventude da universidade está organizada numa grande feijoada em frente ao RU para barrar o aumento do restaurante universitário, que querem um processo de sucateamento, que querem recolocar na universidade. Esse mesmo grupo que quer o golpe, quer sucatear as universidades públicas, quer tirar a assistência estudantil, quer tirar o povo de dentro da universidade, e por isso está com uma ofensiva séria que tem como consequência aqui na UFRN a retirada, o fechamento, consequente fechamento e privatização do RU, mas que hoje é o debate do aumento do preço dele, né? E para começar o debate da democracia, é interessante que a gente debata em cima do retrospecto que o vereador colocou, que esse processo não é sozinho, não é por acaso, né? Existe um processo contínuo e longo de disputa na sociedade brasileira que levou à conquista em 88 no Estado Democrático de Direito, que não era o que nós da UNE queríamos, não era o que o Movimento Sem Terra queria, não era o que vários dos movimentos organizados queriam, nós queríamos mais ainda, mas foi o que foi possível que nós conquistássemos naquele momento com toda a disputa na sociedade que a gente travou. E de lá para cá, nós vivemos o processo sério de caça de direitos e de ataques contra a juventude e contra o povo, que foi o período do governo neoliberal. Até 2001, especificamente, nós tínhamos pouquíssimos direitos, pouca chance de disputar o Estado e pouca chance de colocar políticas públicas que fossem voltadas para nossas necessidades. Depois disso, com a vitória que nós tivemos, pequena ainda frente ao que nós queríamos, mas que conseguimos pela primeira vez colocar o povo em alguma medida dentro do Estado brasileiro, quando elegemos um metalúrgico presidente da República e conseguimos colocar diversos companheiros nossos, inclusive, para debater políticas públicas, para colocar a opinião nossa sobre a política de reforma agrária, sobre a política de educação. Depois desse período, essa geração, e aí especificamente essa geração de jovens, se acostumou, foi criada numa situação em que a luta política é por ampliação de direitos. A nossa luta política é por ampliação de direitos. Nós queremos ampliar as oportunidades, queremos ampliar a oportunidade da juventude e do povo brasileiro. E agora nós vemos um processo onde, infelizmente, a nossa luta é para barrar o retrocesso. E por que querem barrar o retrocesso? O impeachment por si só ele não é sozinho. Ele não é um fim em si mesmo, ele não acaba. Não só querem tirar a Dilma porque não gostam dela. Querem o impeachment, querem o golpe, né? Que na nossa leitura não é o impeachment, não há crime de responsabilidade que pudesse justificar um processo de impeachment, é um golpe da mídia, do grande capital, dos grandes empresariados brasileiros no Estado. Querem tirar porque querem mudar alguma coisa depois que assumirem o poder. Querem tirar porque querem eles passarem a voltar a mandar no país. E aí que eu vou citar especificamente o programa Ponte para o Futuro, que o PMDB lançou em agosto do ano passado, colocando qual seria o seu plano de governo caso viesse a assumir o país. Lá está bem nítido. Um dos pontos principais do plano de governo do PMDB, com Temer e Eduardo Cunha, se vierem a assumir a presidência, é que se acabe a obrigação dos governos de investir em saúde e educação. Que os governos parem de ser obrigados pela lei a investir em saúde e educação. A consequência disso, na nossa vida, é o sucateamento do SUS, é o sucateamento das universidades públicas, sucateamento das escolas públicas e a perda do pouco que conseguimos conquistar nos últimos anos. Outro ponto que é colocado é o fim da soberania da CLT,
das leis trabalhistas nas relações de trabalho. A gente sabe que as relações de trabalho, em especial as relações de trabalho da juventude, são as relações de trabalho onde tem o patrão e o empregado, e que nessa relação entre patrão e empregado, o patrão tem uma pressão muito mais forte na hora de estabelecer como vai acontecer essa relação de trabalho. É ele que diz o salário que o empregado vai receber, é ele que diz a hora que o empregado vai trabalhar, é ele que diz como o empregado vai trabalhar. Para limitar essa pressão do empresário, existem as leis trabalhistas que protegem a todos os trabalhadores e trabalhadoras. São essas leis que o PMDB, que o Michel Temer e o Eduardo Cunha querem tirar, e eles colocam isso na cara dura. Colocam no programa político deles que querem tirar a CLT da vida, de ser a soberania, de poder ter eficiência nas relações de trabalho de forma soberana. Quem vai passar a dar as regras das relações de trabalho vão ser as convenções, o que vai ser acordado entre empregador e patrão. E aí a gente sabe que na relação para acordar uma relação de trabalho entre empregador e empregado, a pressão do empregado, do patrão, vai se exercer mais forte ainda. Ele é que vai dizer quanto é que vai pagar, de que horas a que horas o trabalhador vai trabalhar e como ele vai trabalhar. E aí o que vai acontecer é um sucateamento maior ainda das relações de trabalho. E especialmente as relações de trabalho da juventude, porque é a juventude que sai no mercado de trabalho vulnerável e que acaba assumindo os postos de trabalho com maior exploração, com maior carga horária, com mais vulnerabilidade na hora de exercer a sua profissão. Então, o que está previsto, o que está se orquestrando, o que está se tramando, para além de tirar uma presidência por tirar, é tirar os investimentos em saúde e educação, tirar as garantias trabalhistas que nós temos. Para além disso, outra determinação também que está colocada nesse projeto que o PMDB colocou é o fim da atuação estatal do Estado brasileiro na exploração das riquezas. E essa exploração vai se dar a partir da iniciativa privada. Então, acabou a Petrobras, acabaram as empresas públicas que exploram as nossas riquezas e conseguem converter esse dinheiro em políticas públicas para melhorar nossas vidas. Agora, se o golpe se completar e o PMDB assumir, eles já colocaram que a prioridade vai ser abrir para empresas privadas explorarem o petróleo, o pré-sal e todas as outras riquezas minerais do país. Então, acabou essa história de 10% do PIB para a educação que nós conquistamos, acabou os royalties do pré-sal para a educação, acabou a exploração do petróleo sendo revertida em benefício para a população. Agora, nossas riquezas, o nosso petróleo, a nossa madeira, os nossos metais, se o golpe se consumar, vão ser todos destinados à iniciativa privada. E aí a gente sabe muito bem para onde é que vai o dinheiro que vai para a iniciativa privada. Vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai para todo lugar, mas não melhora a vida do povo brasileiro. Sobre agronegócio e reforma agrária, eles colocam ainda que o agronegócio sofre muito no país. Tem muitas dificuldades de se estabelecer e poucos incentivos. E dizem que isso vai mudar, eles vão aumentar os incentivos ao agronegócio, para que o agronegócio possa alavancar a política brasileira. E aí acho que a gente está no espaço privilegiado para saber que agronegócio não alavanca nada na política, não alavanca economia nenhuma. O agronegócio é um veneno na distribuição de terras e a gente sabe o quanto o povo brasileiro precisa de uma política inversa a essa, uma política que privilegia a agricultura familiar e o povo se apropriando da terra de forma justa. Para além disso, o que se consegue ler da proposta do PMDB para o Brasil é que querem tirar o povo do Estado. O Estado tem que funcionar para o dinheiro, o Estado tem que funcionar para a iniciativa privada, o Estado tem que funcionar para o grande capital. Esse é o projeto que está em jogo, é esse que eles querem implementar no país. E quem sofre mais, ou quem vai ficar na berlinda, quem vai ficar com a maior possibilidade de ser prejudicado nessa situação, é a juventude, porque é a juventude que vai perder a sua universidade, que vai perder a escola, é a juventude que vai perder o acesso gratuito à saúde, é a juventude que vai perder a garantia trabalhista e é a juventude que vai voltar ao estado que nós tínhamos no Brasil neoliberal nos anos 90, onde a juventude ficava desempregada, sem possibilidade de se formar em qualquer nível de educação e refém de empregos mal pagos e exploradores. Então o que está em jogo é a gente conseguir manter a democracia e, para além da democracia, manter a dignidade que nós conseguimos conquistar para a juventude e para o povo brasileiro a duras penas, há muitas mortes e dedicação árdua de militantes, de colegas nossos, de gerações passadas, que conseguiram, com sua luta,
fazer com que a gente chegasse nesse patamar que a gente está hoje no país. Então, gente, lutar contra o golpe é lutar contra Michel Temer, é lutar contra Eduardo Cunha, é lutar contra o conservadorismo, é lutar contra aqueles que odeiam as mulheres, odeiam a juventude, odeiam a população LGBT, odeiam o movimento sem terra, odeiam o movimento sem teto, odeiam o povo. E é por isso que é mais importante do que nunca, agora mais importante que nunca, que a gente, apesar de ter perdido aquela votação no Congresso Nacional, na Câmara Federal, continue mobilizado, continue ativo para barrar nas ruas aquilo que está para ser o pior golpe que a minha geração, a geração de vários que estão aqui, dessa juventude, já sofreu nos seus direitos e nas suas conquistas. Então não acabou, a gente vai ocupar as ruas para barrar o golpe, e se vier Michel Temer e Eduardo Cunha, a gente vai para a rua para barrar o ponto para o abismo, que é o que eles chamam de ponto para o futuro, e conseguir fazer com que nossos direitos sejam garantidos e que se ampliem, ainda que nós tenhamos um Congresso reacionário, conservador, cheio de empresários do agronegócio, a serviço da grande mídia, a serviço do capital externo. A gente não vamos abrir mão, porque essa geração não conhece retrocesso, essa geração não conhece a perda de direitos e vai continuar na luta pela ampliação deles. Vamos à luta cooperada, não acabou, vamos barrar o absurdo nas ruas, porque é o povo que é organizado vai conseguir ampliar a democracia brasileira. É isso. Valeu, Gabriel. Gabriel falou em nome da UNE, União Nacional dos Estudantes, que um dia após o golpe militar que o Brasil sofreu em 64, teve sua sede incendiada. A sede da UNE é um espaço não apenas de reunião, é uma simbologia muito importante para um país como o nosso. E foi exatamente 24 horas após os militares tomarem o poder no Brasil, em 64, que o prédio da UNE foi incendiado. E por mais de 20 anos ficou apenas um terreno baldio lá no Rio de Janeiro. E, por força das mobilizações dos estudantes, congressos da UNE foram feitos durante a ditadura. Nós aqui do Rio Grande do Norte fizemos um congresso de reconstrução da UNE em 1979, em Salvador. Foram ônibus de todo o Brasil para Salvador, mais de 10 mil estudantes se reuniram em 79. Dentro da ditadura, eles não puderam inviabilizar o nosso congresso e nós reconstruímos a UNE, que estava na ilegalidade, e fizemos eleições diretas, e hoje a UNE é novamente um forte instrumento de luta e de organização dos estudantes universitários brasileiros. Da mesma forma, nós temos a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Então, quem é estudante secundarista do ensino fundamental, do ensino médio, tem os seus grêmios nas escolas, tem as suas uniões metropolitanas nas cidades maiores, e no plano nacional nós temos uma organização chamada UBS, que nós passamos a palavra à representante da UBS aqui no nosso debate, a companheira Brisa, que é diretora de mulheres da atual gestão da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Pronto, tá. Bom dia, então. O Hugo já me apresentou, né? Se a gente se reúne aqui hoje para estar conversando sobre juventude e democracia, essas coisas que estão tão interligadas, é porque, infelizmente, nos últimos meses, a gente está sentindo essa democracia ameaçada. Infelizmente, nos últimos meses, e principalmente nas últimas semanas, a gente tem que lidar com um avanço do conservadorismo, um avanço do ódio, um avanço do fascismo, e aí o pior de tudo, né, o avanço de uma ameaça aos nossos direitos que foram tão duramente conquistados durante esses 12 anos, e um avanço de tudo que a gente luta diariamente nas ruas. Muito bem, como o Gabriel citou, nós estávamos acostumados a estar nas ruas lutando pela ampliação dos nossos direitos sociais, né? E aí agora a conjuntura torna-se totalmente outra, a gente precisa estar na rua para lutar pela garantia, para não perder esses direitos sociais. E que direitos sociais são esses, né? Direitos sociais que atingem a vida de todo mundo, tanto das mulheres, quanto dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos negros, das negras. São direitos sociais conquistados com muita luta durante esses 12 anos, nas ruas. Nunca cessamos a luta, né?
Mas agora a gente está ameaçado. E aí a gente está ameaçado por um pedido de impeachment, que a gente não passa a chamar de impeachment, a gente passa a chamar de golpe, por ter muita clareza e muita convicção que esse pedido de impeachment são por interesses políticos. Se a gente tinha alguma dúvida, isso ficou muito claro na votação da Câmara dos Deputados no domingo, a bizarrice que foi com votos sendo justificados por Deus, pela família, por torturadores, mas não sendo justificados pelo que realmente deveriam ser, que deveria ser o crime de responsabilidade da atual presidenta, né? Isso porque a gente sabe muito bem que não há esse crime de responsabilidade a qual o impeachment deveria estar sendo baseado, e por isso a gente tem total convicção que é um golpe por interesses políticos, um golpe da classe média alta, da classe burguesa, que se incomodou bastante nos últimos anos e agora se organiza para conseguir voltar até o poder nas suas próprias mãos. Porque quem a gente viu nas ruas nos últimos meses, até desde o ano passado, nas ruas, pedindo o impeachment da presidência, todos aqueles protestos verde e amarelos, contudo, não foram as camadas sociais que historicamente ocupam as ruas. Foi uma nova camada social saindo às ruas. Foi uma camada social da classe média alta, uma camada social dos empresários, da classe burguesa, que está incomodada com todos os avanços sociais que a classe trabalhadora teve. Historicamente, quem vai às ruas são os estudantes, são os movimentos sociais, o MST, as organizações, os coletivos, os grêmios, os DCEs. E toda essa camada social, que historicamente é quem está nas ruas pautando e pleitando o avanço dos direitos dos trabalhadores, pautando o avanço dos direitos do povo, essa camada social tinha bastante um lado. Essa camada social tinha um lado, que era o lado da esquerda, tanto seja no muro, em Brasília, seja nas ruas, mas tinha um lado muito bem dito, que é o lado que a gente acredita que a gente vai continuar avançando. A gente tem total convicção que o impeachment, que o golpe que está tentando ser tramado no nosso país, não é o caminho para a gente conseguir os avanços sociais. Muito pelo contrário, né? O que a gente vê agora no plano de governo lançado pelo PMDB, e escrito pelo Michel Temer, pelo Cunha, enfim, por todo esse grupo do PMDB, mostra literalmente tudo o contrário. Não é preciso uma interpretação sobre o plano. Está lá, está escrito com todas as letras. Acabar com o financiamento obrigatório para a saúde e educação. É o sucateamento do nosso sistema de saúde, é o sucateamento do SUS, das nossas universidades, das nossas escolas. Nós, os estudantes secundaristas, já temos uma grande dificuldade nas escolas públicas da rede estadual, da rede municipal, para conseguir uma educação pública de qualidade, e quem dirá agora, com o fim da obrigatoriedade orçamentária para a educação. Quem dirá agora que vai ficar na mão dos governos decidir quanto eles vão passar para a educação? Se a gente já ia às ruas para reclamar, e muitas vezes a gente reclamava por uma má administração municipal e estadual também, e quem dirá agora? A gente teve uma expansão dos institutos federais nesses últimos 12 anos de governo do PT, que aqui no nosso estado, principalmente, a gente pôde ver um reflexo, que a gente passou de ter 2 institutos federais, que só existiam de Natal e de Mossoró, sendo de Mossoró já sucateado, para uma expansão que atualmente nós temos 21 institutos federais. E temos 21 institutos federais com qualidade. Com qualidade e interiorizando a educação, que não fica mais na mão só das capitais ou das cidades mais avançadas o direito a ter uma educação pública de qualidade. Quem mora nos interiores, e aqui é muito bom também, porque acredito que, como o Hugo mesmo já viu, a gente tem representação de vários interiores, os filhos de vocês que estão aqui agora podem ter acesso a essa educação de qualidade no Instituto Federal, sem precisar sair do interior para vir até a capital. E isso é um avanço que muda a vida, o cenário de vida também nessa cidade, muda o cenário de vida da família, muda tudo. É um avanço que a gente conquistou nos últimos anos e que agora a gente corre o risco de ter esse avanço totalmente sucateado. Então, isso é um pouco do reflexo do porquê que os estudantes, porquê que a juventude precisa estar organizada junto dos movimentos sociais, junto do MST, da CUT, da CTB, junto de todos os movimentos, para estar pautando agora, para estar barrando esse golpe, se não consegue barrar, mas a gente tem a necessidade, é necessário, a gente está nas ruas, mostrando que esse governo do Michel Temer não é legitimado por nós, de forma alguma. Que nós não legitimamos esse governo, não legitimamos esse plano de governo do PMDB, de maneira alguma.
nós somos totalmente contrários. Nós queremos que a atual presidenta Dilma Rousseff, que foi eleita democraticamente, consiga terminar o seu mandato. Infelizmente, temos um Congresso bizarro, vergonhoso, que também foi eleito. E foi eleito, nós sabemos muito bem, por todas as estratégias de eleição que ainda existem, né, como financiamento privado de campanha, que é aí o que a gente tanto tentou barrar nesses últimos tempos, mas com o Eduardo Cunha, como presidente da Câmara dos Deputados Federais, e suas grandes estratégias e manobras para não deixar que a gente consiga o fim do financiamento privado, continuamos nesse cenário. Então, nós temos convicção do cenário político que a gente tem no Brasil, do quão difícil foi começar esse avanço dos direitos sociais, do quão difícil são para as camadas que sempre foram oprimidas, sejam as mulheres, os LGBTs, os negros e negras, lutar já nesse governo por uma expansão dos direitos, e quão mais difícil vai se tornar em um governo que não seja de esquerda. Nós aí temos um avanço do conservadorismo ligado ao fascismo, ligado a um ódio, que ataca diretamente as nossas vidas. O que a gente foi obrigado a ver na Câmara dos Deputados no domingo era de chorar, era de apertar o coração, porque nós vemos uma ameaça ao povo, uma ameaça clara. Nós temos ameaças aos direitos básicos conquistados, sabe? E nós temos a ameaça de não conseguir avançar mais em nada. E o que é pior ainda, né? A gente acaba com o nosso espaço de luta, de ampliação dos nossos direitos. Ele fica totalmente encerrado. E acredito que seja isso, assim, esse é muito o reflexo do porquê que a gente precisa estar organizado, né? Por que a UNE, por que a UBS tem sim um posicionamento convicto diante dessa situação? Por que a gente não pode ficar neutro? Por que a gente precisa ir às ruas, precisa estar disputando esse espaço, precisa estar conversando, seja nas igrejas, no trabalho, nos sindicatos, conversando, disputando ideologicamente os nossos companheiros, disputando politicamente os nossos companheiros e companheiras, porque é um momento de conjuntura radical, é um momento de radicalização. Nós que defendemos a democracia, não a nossa geração de juventude, mas a nossa geração anterior, que esteve lutando, dando suas vidas pela democracia, vê uma ferida tão imensa nesse momento na democracia, vê como eles estão conseguindo ferir a Constituição, estão conseguindo acabar com a nossa Constituição, que muito claramente não está sendo respeitada. Então é isso, assim, fica o recado que a gente continue cada vez mais se organizando nas aulas públicas que a gente se organiza, nos atos nas ruas, nos nossos debates, nas nossas reuniões, aqui nas audiências públicas, e que a gente não pode fugir da luta. Esse é um momento, assim, acho que um momento total crítico para a nossa história, que a gente vai lembrar daqui a alguns anos. E espero que a gente não lembre com muita tristeza do resultado de tudo isso, mas, independente de como for, a gente precisa estar nas ruas para dizer qual lado a gente acredita e para dizer que, se por algum acaso Michel Temer assumir, ele não é de nenhuma forma legitimado nas ruas e pelo povo. Assim como muitos justificam que a Dilma Rousseff não tem governabilidade dentro do Congresso, nós vamos mostrar que o Michel Temer não vai ter governabilidade nas ruas. Obrigado, Brisa. Nós gostaríamos de registrar a presença da companheira Diana Araújo, que é vice-presidente do DCE da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a UERN, aqui do campus Zona Norte. Diana é da Kizomba. Queríamos registrar a presença de Juan Costa, que aqui representa a União da Juventude Socialista, o JS. Queríamos apresentar também a presença de Mohamed Sadek, que é vice-presidente do Grêmio Estudantil de Djalma Maranhão, do Instituto Federal Campus Natal Central. E também Luiz Gabriel, do mesmo Grêmio, do IFRN, diretor de formação educacional. Queríamos registrar a presença de Josiflan Carlos, militante do Levante Popular da Juventude, também Simara, do Levante Popular, inúmeros e inúmeras militantes do MST, Aglailton Barbosa, militante do MST aqui conosco, José Lima, também representando aqui o Levante Popular da Juventude, companheiro Josivaldo da Silva, do MST Caicó, do assentamento Dandara, Carlos, também do MST, do
Zumbi, em Macaíba, assim como Janice, também do Zumbi, em Macaíba. Nós gostaríamos de passar... Queríamos também registrar a presença do companheiro Júnior Souto, aqui representando a senadora Fátima Bezerra, nossa senadora que está em Brasília nesse momento, e queríamos passar a palavra para Bianca Pessoa, representante da Marcha Mundial de Mulheres. Olá. Bom dia, gente. Então, acho que a primeira coisa que a gente deve colocar, eu, no caso, como representante da Marcha Mundial das Mulheres, é que o golpe é também uma questão de gênero. Porque o que a gente vê é pessoas criticando a figura da presidente Dilma por ela ser mulher. Os protestos que são feitos contra ela, como, por exemplo, o adesivo colocado no tanque de gasolina dos carros, não é por conta da figura política dela, e sim por ela ser mulher. E aí nós temos também, por exemplo, a legitimação pelo governo da figura da mulher bela, recatada e do lar, e a desvalorização de figuras como a presidente Dilma. E pessoas criticando as roupas que ela usa, e nunca, ou pouquíssimas vezes, de verdade criticando as atitudes políticas, né? E os partidos que patrocinam o processo de impeachment, né, o golpe, eles trazem retrocessos de discursos fascistas e machistas, né? Então, além de toda a parte política em si, existe a parte que destrói a legitimidade das conquistas da luta das mulheres. O mesmo golpe que tira Dilma do poder coloca em seu lugar Cunhas, Bolsonaros e Malafaias, né? Cunhas que estão lá no lugar do apoio pelo impeachment, e que tem o nome sujo, né? E que colocam como processos políticos a medida como a PL 5069, que retira boa parte dos direitos que nós já conquistamos e impede que nós possamos conquistar novos direitos em relação ao nosso corpo, em relação à nossa liberdade nos espaços. Bolsonaro, que celebram a vida de torturadores. Então, eles não são pessoas que são só contra a vida das mulheres, né? São pessoas que são contra a vida de qualquer pessoa, porque uma pessoa que elogia a figura de torturador, ele não quer bem a ninguém. E que se realiza como político através de retrocessos, através da homofobia, através do sexismo, através do racismo, que impedem o discurso de educação de gênero nas escolas, nas universidades, e malafaias que, através de discursos religiosos, fazem lavagem cerebral nas pessoas e falam sobre os direitos da mulher em relação a seu próprio corpo, né, impedindo, na verdade, esse discurso. E nós temos aí alguns milhões de pessoas que vão às ruas de verde e amarelo defendendo essas pessoas e que, para mim, destroem o símbolo nacional. Porque pessoas que usam verde e amarelo, que usam a bandeira do Brasil para defender torturadores, para defender estupradores, para defender pessoas que retiram nossa luta por direitos, essas pessoas destroem o símbolo nacional, né? O maior símbolo de representação nacional. E aí, mudando de ponto, a luta contra o golpe também é uma questão de sobrevivência das mulheres. Porque os movimentos sociais que elegeram Dilma não são os movimentos sociais que estão apoiando o processo de impeachment. E aí nós temos o problema que é a enfim, os processos que estão indo de encontro aí ao Bolsa Família, ao Minha Casa Minha Vida, que foram movimentos, que foram organizações sociais feitas pelo governo, que foram fundamentais nos processos de empoderamento das mulheres. Porque o Bolsa Família, por exemplo, que é globalmente reconhecido como uma ferramenta de empoderamento das mulheres, porque traz o protagonismo financeiro das famílias para as mulheres e não mais para os homens, está sendo está aí correndo risco, né? E esse mesmo Bolsa Família, por exemplo, que garante que as mulheres coloquem seus filhos nas escolas, que garante que os filhos das mulheres tenham alimentação, e que fez com que muitas mulheres tivessem coragem
de se pedir divórcio de maridos abusadores, de relacionamentos ruins, porque elas não dependiam mais economicamente dos seus maridos, né? Então, a gente tem mais esse risco aí de retrocesso, de fazer com que as mulheres precisem voltar a ter que viver esse tipo de situação, ou, no máximo, não poder avançar, porque a gente sabe que ainda há muito o que se fazer. E, passando agora para a minha situação, né, mulheres mulheres estudantes na universidade, o Plano Temer, o Ponte para o Futuro, que tem esse nome não sei porquê, porque é Ponte para o Passado, que podia, inclusive, ser o atestado de óbito dos progressos na educação e na saúde no país. Nós já temos uma dificuldade muito grande de permanecer na universidade, né? Os 12 anos de luta e os 150 anos de luta feminista no mundo fizeram com que as mulheres, hoje em dia, pudessem estar na universidade. Como diz a paródia da música, muito boa, por sinal, a preta da favela, cotista pronista, que hoje está na universidade, ainda sofre muito para conseguir permanecer lá, porque não existe creche, não existe apoio creche para as mulheres que são mães, o que faz com que boa parte delas precisem desistir dos seus estudos. Não existe política de segurança nas universidades, então as mulheres precisam lidar com assaltos, que é o de menos, com abusos dentro de sala de aula e fora de sala de aula, casos de estupro, inclusive, dentro da universidade, pela falta de segurança e falta de apoio da alimentação, enfim. E lembrar também que esse corte ele é ligado a todas as instâncias de ensino, de estaduais, municipais e federais. Então, a mulher que, por acaso, tem filho e está na universidade, ou não está, vai precisar lutar ainda mais para conseguir uma vaga do seu filho na escola, porque o retrocesso na educação é em todas as instâncias. E aí nós temos agora o absurdo da saúde. Nós sabemos como são as políticas públicas de saúde para as mulheres, a dificuldade de questões como parto humanizado, não só parto humanizado, né? O direito por um parto com respeito, já existe um problema enorme sobre isso atualmente. O direito das mulheres de realizarem aborto em caso de estupro, a gente tem isso aí, mas sabemos como é difícil conseguir, apesar de ser uma possibilidade. Então, existe essa luta enorme que conseguiu e que tem mantido esses poucos direitos que temos. E aí, imagina a gente precisar conviver agora com o retrocesso, enfim, sobre a questão das estudantes, é até interessante, porque a segurança na universidade é tão precária que eu tenho colegas que estão reprovando por falta em disciplinas à noite, porque precisam pegar o ônibus mais cedo para ir para casa mais cedo, porque estar na universidade à noite é perigoso. Então, imagina como é a permanência das mulheres nessa universidade, né? E, finalizando, a luta pela democracia, a luta contra o golpe, ela é de todos, ela é mais fundamental para as mulheres, porque as mulheres lutando pela democracia faz um governo que muda a vida das mulheres, né? Como nós costumamos dizer, e tenho certeza que todas nós vamos lutar até que todas sejamos livres. Obrigado, Bianca. Nós gostaríamos ainda de registrar a presença de Tiago Oliveira, estudante da UFRN, Júlia Avelino, assessora parlamentar, Joaquim Nelson dos Santos, do MST, André Lucas, também do MST, Pedro Henrique, da UJS, Fernando Vanderlei, aposentado da Petrobras, Daniele Nunes, secretária de Juventude do PT em Natal, Jéssica, do Levante Popular da Juventude, José Galdino da Silva, do MST, entre outros e outras militantes aqui presentes. O companheiro Fernando Mineiro, deputado estadual, acaba de mandar um zap justificando sua ausência em função de estar com uma outra agenda, mas que gostaria muito de estar aqui conosco, se possível, antes do meio-dia, ele ainda dá uma passadinha aqui na Câmara. Nós registramos, já havíamos falado no início, nós temos aqui hoje uma presença
diferenciada na Frente Parlamentar da Juventude, aqui na Câmara, com a presença de militantes do MST de Ceará Mirim, de Mossoró, de Carnaubais, Apodi, Itaipu, São Pedro, São Paulo do Potengi, Caicó, Macaíba e Veracruz. Queríamos, só para reforçar o que já foi levantado por Brisa, a importância da expansão do Instituto Federal. Quem é de Ceará Mirim percebe o impacto que é a presença do IF naquela cidade. Desde a sua construção, da obra, da geração de empregos, pela chegada de 60 professores e professoras, de técnicos administrativos e da abertura das vagas para os estudantes. Nós temos cursos de muita qualidade naquele instituto. E que o impacto maior, Ceará Mirim vai sentir quando começar a sair os estudantes formados por aquela escola. A Podi conhece essa realidade. Lá na Chapada, um prédio imenso, uma área espetacular, com curso de zootecnia, com curso voltado à realidade local. Em Caicó, também na entrada da cidade, um prédio imenso. Só de muro a gente toma um impacto quando entra em Caicó, e os companheiros que são de Caicó, que conhecem Caicó, percebem a importância do Instituto Federal. Então, são muitas as cidades, as regiões que estão contempladas com essa política, que não é uma política passageira. É isso que nós temos que ter muita clareza. A construção do IF em Ipanguaçu dialoga com todo o vale. Os companheiros que são de Carnaubais, que aqui estão, sabem perfeitamente desse impacto. Nós temos mais de 100 hectares à beira do Rio Açu, servindo para uma escola com curso de agroecologia, com cursos voltados à realidade do Vale do Açu, buscando, inclusive, intervir e interferir na economia local. Então, com esse sentimento de defesa desses institutos, que segunda-feira nós tivemos a inauguração de mais um campus, aqui nas Rocas, aqui na cidade de Natal. Nós temos um campus na Zona Norte, nós temos o campus mais histórico nosso, ali na Salgado Filho, onde hoje haverá, inclusive, uma atividade importante, que nós queremos convidar toda a cidade, que é a presença de Tico Santa Cruz, que é um músico que vai estar conosco a partir das 5 horas da tarde, no IF aqui da Salgado Filho, ali vizinho ao Valfredo Gugel, exatamente para trazer esse diálogo, trazer uma visão da cultura, dos artistas, dos produtores culturais, para dialogar com nossa juventude nesse contexto político que estamos vivendo. Então, essa expansão da rede federal é algo que está presente em todo o Rio Grande do Norte. Em Natal são 4 unidades. Em Parnamirim nós temos um curso de mecatrônica, um curso de ponta. Em Canguaretama, em Nova Cruz, em Santa Cruz, em Currais Novos, um curso de alimentos em Currais Novos, dialogando com a agricultura familiar. Em Pau dos Ferros nós temos um curso de apicultura, lá no Alto Oeste. Caicó, já falei, Apodi, já falei. Mossoró, nós temos uma escola importante que dialoga com a indústria do petróleo. Em Macau, nós temos uma escola que tem como foco a atividade pesqueira lá da região. João Câmara, Ipanguaçu, Ceará Mirim, portanto, São Paulo do Potengi, havia me esquecido que tem pessoas aqui de São Paulo do Potengi. Nós temos um campus extremamente bem estruturado, no alto da colina, em São Paulo do Potengi. Talvez seja o segundo maior prédio da cidade. Talvez o campus de São Paulo do Potengi só seja menor do que a Igreja Católica, que tem uma pujança histórica na cidade. Mas é uma edificação que é definitiva. Nós não vamos permitir nenhum retrocesso nessas instituições. Então, são construções, são concursos que foram feitos, são estudantes que lá se encontram e uma perspectiva de futuro, de diálogo com a economia local. Portanto, se um governo federal vier com outra inflexão, vier com o que nós vivíamos nos anos 90, quando o governo Fernando Henrique Cardoso propôs a estadualização de uma rede federal que nós tínhamos, que aqui no Rio Grande do Norte tinha uma escola, que chamava-se a antiga Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, lá na Salgado Filho, e o governo Fernando Henrique propunha que essa escola fosse incorporada pela rede estadual.
E por resistência dos estudantes, por resistência dos professores, dos servidores, do movimento sindical, nós conseguimos manter essa escola dentro de uma rede federal extremamente reduzida, com 1, 2 escolas em cada estado da federação. Hoje, com a expansão, eu dei aqui uma visão rápida do tamanho que é essa instituição no Rio Grande do Norte. Não são escolas pequenas, são escolas muito grandes. Em alguns casos, são os prédios mais importantes da cidade, que modifica a economia local. Além disso, nós temos uma Universidade Federal Rural do semiárido, extremamente fortalecida aqui no estado. Nós temos uma expansão imensa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Portanto, políticas muito bem construídas. Mas nós sabemos que governos podem alterar essas realidades. Um programa como o de aquisição de alimentos, o PAA, o Compra Direta da Agricultura Familiar, é algo que pode ser encerrado com uma simples portaria ministerial. Nós sabemos que há um risco muito forte para isso. Portanto, a ideia desse debate hoje, com os representantes das diversas organizações de juventudes aqui de Natal e do Rio Grande do Norte, é exatamente para trazer essa visão dos movimentos de juventude. E aí eu queria passar ao coordenador da Pastoral de Juventude da Arquidiocese de Natal, nosso companheiro Isaías Araújo, para trazer também a visão dos inúmeros grupos de juventude que se organizam dentro da Igreja Católica, aqui na nossa arquidiocese, mas em todo o país. Oi. Então, bom dia a todos presentes. Eu inicio a minha fala aqui trazendo uma mensagem que é do livro dos Atos dos Apóstolos, que fala: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E nesses últimos dias nós temos visto e ouvido muitas coisas que têm atentado principalmente contra os nossos direitos. Inicialmente, ao aceitar o convite, enquanto coordenador da Pastoral da Juventude, e inicialmente nessa fala eu acho importante fazer algumas colocações em relação ao posicionamento da própria igreja diante de tudo que está acontecendo, A Pastoral da Juventude, ela está organizada dentro da Igreja Católica no Brasil há mais de 43 anos e muitas vezes nós perguntamos qual o posicionamento da igreja, o que a igreja tem a dizer em relação a tudo isso. Então é importante fazer uma primeira colocação de que a igreja, ela não é um instrumento personificado único, assim como falam às vezes, o Estado é corrupto. Não, a igreja, ela é feita por pessoas, E existem dentro da igreja diversas organizações que têm as suas visões, mas que todas estão em união com a organização da igreja. Nós temos hoje no Brasil a representação da igreja através da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E a CNBB, ela emitiu uma nota onde ela fala a respeito de tudo que está acontecendo. Quem quiser dar uma olhada na nota, ela está disponível na internet, no site da CNBB, mas eu queria destacar só alguns pontos que eu acho que são importantes para esse momento de debate, Me sinto contemplado na fala dos colegas aqui que passaram anteriormente. Fui estudante da graduação no UFRN. Quando o Gabriel fala os impactos do RU, sei como é complicado a gente manter uma vida universitária sem as condições para isso. Então, a questão dos auxílios que são dados para os estudantes, a gente sabe que com esse golpe, muitas dessas coisas que nós temos hoje serão tomadas. A CNBB, ela coloca que a gente tem hoje a ausência de referências éticas e morais. Essa crise política que nós estamos passando, a gente perde um pouco das referências. Nós ficamos meio que perdidos muitas vezes. Isso impacta na vida e na organização da sociedade como um todo. A gente também sabe que a nossa sociedade precisa de uma resposta. Nós somos contra o golpe, nós somos contra o fascismo, mas nós precisamos dar resposta à sociedade. E essa resposta, ela tem que vir de uma forma que ela atenda não aos interesses do mercado e não aos interesses partidários, mas o interesse do povo, A gente não pode estar alimentando essa crise econômica através dessa crise política que se instaurou.
a gente tem que estar sempre em sintonia e buscando o controle social para que haja um controle maior sobre a corrupção, né? Além das investigações, mas também os desdobramentos que são dados a essas investigações. E o último pedido que a CNBB faz é que nós possamos estar nos nossos protestos, nas nossas atividades, mas zelar pela paz, né? Digo aqui a paz não subentendida como o oposto de luta. Claro que nós temos que ter luta, claro que nós temos que ir à rua, protestar, mas fazer isso de forma pacífica, né? Eu acredito que muitos já perceberam que o outro lado, nós estamos de um lado, o outro lado, ele prega muito ódio, ele prega o fascismo, e nós não precisamos lutar da mesma forma que eles. A igreja também é reconhecida de várias formas, e muitas pessoas perguntam, questionam quais são o posicionamento dos padres, quais são o posicionamento dos bispos. Eu queria dizer aqui hoje que existem vários pronunciamentos dentro da própria igreja. Isso que eu falo é o que é orientado pela CNBB, mas nós sabemos que na nossa igreja temos, sim, padres, temos leigos que são a favor, que estão junto aos que estão defendendo esse golpe. Então, uma coisa que o Papa Francisco nos pede é a questão do diálogo. Nós temos que dialogar com essas pessoas e mostrar esses caminhos, né? A gente tem que afinar esse diálogo com as pessoas, porque senão nós vamos criar uma sociedade onde não se admite pessoas que pensam diferente de nós. Nós temos que tentar chegar a um denominador comum com aqueles que pensam diferente de nós. A sociedade ela é muito diversa, heterogênea, e nós não temos como criar um modelo único. A gente vem passando por uma transformação social, onde cada vez mais surgem minorias, onde surgem grupos que lutam por direitos. Nós temos o dever de incluí-los. Muitas pessoas também falaram, já os meninos falaram aqui também, da questão da votação no domingo lá na Câmara, né? E a gente percebe naquelas falas muitos votos a favor de Deus, né? Já tem muitas sátiras na internet sobre aquilo, mas o que eu queria destacar é que a Pastoral da Juventude, ela tem seus princípios, ela é cristocêntrica. E o Cristo que nós acreditamos não é esse Cristo que é vendido pela mídia, e também esse Cristo que muitas vezes foi conclamado lá na Câmara. É um Cristo que é libertador, é um Cristo que está próximo aos pobres e àqueles que precisam. E uma grande referência nossa, que é o Frei Beto, que é o frade dominicano, ele fala que Jesus Cristo ele não veio fundar uma religião, ele veio fundar um novo modelo de sociedade, que não é necessariamente uma sociedade cristã, mas que é uma sociedade humana. E é isso que muitas vezes está faltando um pouco mais de humanidade. A gente percebe naqueles discursos, nós percebemos naqueles discursos como as pessoas colocam o determinismo religioso, a condição divina, para justificar coisas que muitas vezes não são aquilo que realmente é. Jesus Cristo foi preso, foi torturado e foi morto. Ele é um preso político. E ele, junto a nós, da Pastoral da Juventude, está nessa luta também. Porque os seus princípios principais era esse amor. E a gente tem que ter um cuidado nos lugares onde nós vamos, para que nós possamos defender também esse Cristo libertador. Eu fiquei feliz pelo convite de estar aqui na Câmara, nessa oportunidade, mas também, nos últimos dias, a gente viu que essa casa serviu para isso também. A gente não pode também deixar de falar. Como é que... Acho que a gente percebe na internet muito também, a gente fala assim, a bancada da bala, a bancada da Bíblia e a bancada do boi, né? Eu coloquei nas redes sociais também. Como é que está a bancada católica? Como é que estão os deputados, os vereadores que se dizem católicos?
tem um bispo referencial nosso também, da Diocese de Caicó, que ele falou: o Brasil é um dos países mais cristãos do mundo, é um que tem o maior número de católicos, mas também é um dos países que tem um grande número de desigualdade social e de corrupção. Então, alguma coisa está em desacordo por aí. E a gente acompanhou nos últimos dias, cito duas questões que foram de extrema importância, que foi a questão da discussão de gênero aqui na Câmara e os argumentos que foram colocados aqui, e a questão da discussão a respeito do entorno dos professores, né? Então, nós sabemos, nós temos acompanhado tudo isso, nós temos acesso pela internet, como o vereador colocou, as audiências elas vão para a internet, mas como é que a gente tem lidado com isso? Como é que estão como os nossos vereadores têm votado? Como eles têm se aliado e por que eles têm votado? Pelo que eles têm votado? A gente tem também uma colocação a fazer a respeito das articulações políticas, né? Digo entre nós aqui, juventude organizada, porque nós temos que organizar as nossas lutas, que unificar as nossas pautas. Nós temos uma demanda muito grande em políticas públicas para a juventude, né? Quando eu vinha para cá, porventura, ainda dei uma olhada na internet e vi uma notícia da questão da Operação Impacto, né? De alguns vereadores que foram condenados pela Operação Impacto. Então, eu fico meio mais, reforça a minha esperança quando a gente vê que essas ações acontecem. Mas para que cada vez isso aconteça, é preciso que a gente exerça o nosso controle social. A luta, ela acontece dentro e fora dos espaços institucionalizados. E cada vez mais, esse governo que está hoje deu condições para que houvessem esse controle social. É preciso que nós ocupemos os espaços que são oferecidos. A Pastoral da Juventude, ela comunga de muitos ideais e tem muitas bandeiras, mas eu gostaria de destacar que nós temos uma campanha que posteriormente se tornou uma política pública, que é uma campanha contra a violência e extermínio de jovens, né? Essa semana, domingo agora, nós fizemos uma caminhada na Paróquia São Sebastião. Há 15 dias, nós fizemos uma caminhada na Paróquia Santuário dos Mártires, e caminhadas por jovens que foram assassinados pela violência. E eu fico perguntando às pessoas: nós vamos fazer uma caminhada todos os domingos agora? Vamos esperar a juventude morrer? Porque a gente fala de políticas públicas e tem o plano Juventude Viva, porque se não houver juventude, não tem políticas públicas para a juventude, e a juventude está morrendo. E para concluir, eu coloco aqui que todas as nossas bandeiras, elas rumam para a igualdade. A gente está atento e estamos dispostos a construir um projeto de governo, um projeto de Brasil, onde seja democrático, ele seja inclusivo e participativo. E só para fechar mesmo, a gente se solidariza com o pessoal do Levante Popular da Juventude, né, que teve um companheiro, perderam um companheiro, teve o seu falecimento e queriam fazer uma missa de uma forma e onde não foi permitido. Então, fica essa solidariedade da pastoral, nós estamos atentos e nós estamos lutando junto com vocês para que nós possamos ter uma sociedade melhor e uma igreja mais justa e fraterna. Obrigado.